Aposentadoria, né? Pedir demissão, não precisar fazer nada. Esse é o seu sonho? Você já pensou em conseguir isso com previdência privada? Então fica nesse vídeo que a gente vai discutir hoje se é realmente uma boa ideia e se vale a pena para você. Olá, seja bem-vindo de volta! Meu nome é Bárbara Caína, mas você pode me chamar de Babi. Eu sou planejadora financeira e nesse canal a gente discute tudo quanto é assunto que tem a ver com as suas finanças. Investimento, quitação de dívida, cartão de crédito, comportamento, o que você quiser, nós estamos discutindo aqui. Inclusive, se quiser deixar sugestões aí nos comentários, manda ver. O tema de hoje é previdência privada. Um dos investimentos mais complexos que existem no nosso mercado, viu? Não é brincadeira não, a quantidade de regrinhas que a gente tem que estar de olho, são muitas. Então pensa bem antes de sair adquirindo qualquer previdência privada por aí, sem entender exatamente como ela funciona e se tá tudo certo para você, tá bom? Vamos falar hoje das características mais relevantes de uma previdência privada. Vamos começar pela parte boa? A parte boa da previdência privada é, primeiro, para planejamento sucessório. O que isso quer dizer? Se você está planejando aí questões relacionadas à herança, aos seus filhos, por exemplo, tem muitas pessoas, inclusive de alta renda, que usam a previdência privada apenas por esse benefício. Porque a previdência privada, além de não incidir ITCMD na maioria dos estados, que é aquele imposto causa-mortes, né, que ele é cobrado na transferência da herança, além de não incidir esse imposto na maioria dos casos, também não entra em inventário, né? Então, o dinheiro é passado aos seus herdeiros muito mais rápido. Então, se essa é uma preocupação sua, pessoas que têm filhos, por exemplo, com alguma necessidade maior de cuidado, ou que vão colocar como beneficiários algum idoso, ou qualquer pessoa que precise de algum cuidado especial, vai se beneficiar disso, porque a pessoa vai receber esse dinheiro rápido, inclusive vai conseguir arcar com despesas ali, né, de funeral e coisas desse tipo, e vai poder ter ali uma graninha para conseguir se organizar nos primeiros meses até que ela receba de fato a herança. Então isso é muito legal para quem tem pessoas que são completamente dependentes financeiramente de você, né? Não só filhos, pode ser um cônjuge também. Então, para esse fim, a previdência privada ela tem uma característica única que os outros investimentos não têm, tá? Eles vão entrar em inventário e aí vão precisar passar por esse processo até serem transferidos para os seus herdeiros. Então, esse benefício é indiscutível. Além disso, as pessoas gostam muito de lembrar daquele benefício tributário, lembram que tem uma coisa relacionada ali a uns 12%, geralmente usam a palavrinha mágica isenção. E aí a gente vai dar um passinho para trás e vai ter que entender a diferença entre isenção e diferimento. Porque, veja, isenção é quando o governo me isenta completamente. Ele diz, não vou te cobrar, tá isento, pode ir, vou fingir que não vi isso aí, não vou te cobrar imposto sobre essa parte. Não é isso que o governo faz com a sua previdência, não, viu? Quando você tem o tipo de previdência que te dá um benefício fiscal, eu já vou te dizer que previdência é essa, na verdade o benefício é de diferimento, ou seja, é um imposto adiado, ele vai ser cobrado lá no futuro, tá? Você deixa de pagar hoje, geralmente isso acontece em forma de restituição na hora da sua declaração do ano seguinte, né? Mas lá na frente isso vai ser cobrado. Quando que existe esse benefício do diferimento do imposto de renda? Aí a gente tem que falar dos tipos de plano de previdência privada. Nós temos as famosas sopas de letrinhas, temos PGBL e VGBL. Você não precisa entender exatamente o que é o nome de cada uma, não, inclusive são os nomes meio sem sentido. Mas você precisa saber que PGBL, P de pato, é o tipo de plano que te dá o benefício do diferimento fiscal em até 12% da sua renda tributável. Então, vamos arredondar aqui para facilitar o entendimento. Se você tem uma renda de 100 mil e aí você contribui com 12 mil reais anuais para uma previdência privada, então a receita vai fazer 100 menos 12, vamos chegar em 88 mil, e aí o seu cálculo de imposto de renda será em cima de 88 e não em cima de 100. Aí é que está o benefício.
Então, se você é um assalariado, por exemplo, e aí foi debitado já direto do seu salário o imposto referente à renda de 100 mil, quando você declarar para o leão lá no ano que vem, você vai receber uma restituição, porque a Receita vai entender que era devido só em cima de 88 e não de 100. Porém, veja bem, este imposto ele vai ser pago lá na frente, lá no usufruto desse benefício deste PGBL. E aí, qual que é a diferença dele para o VGBL? V de vida, certo? O VGBL, ele não te dá esse benefício do diferimento, tá? Se você faz uma previdência VGBL, você continua contribuindo em cima da sua renda normal, não tem isenção, não tem diferimento, tá? Chega no final do ano, declarou imposto de renda, se ganhou 100 mil, é 100 mil, não interessa se investiu 12 mil na previdência VGBL, tá? Porém, vamos passar lá para frente, lá quando eu for usufruir desse benefício. Se eu tenho o VGBL, que não me deu este benefício, quando eu vou receber, lá na frente, a Receita só vai me cobrar imposto em cima do rendimento do meu patrimônio acumulado. Então, vamos supor que durante toda a minha vida de trabalho, eu tenha investido, sei lá, 500 mil reais nessa previdência. E aí vamos supor que eu tenha tido um rendimento de 1 milhão durante todo esse período aí, vários anos de trabalho. Este 1 milhão é o que a Receita vai considerar para retirar o imposto, tá? Só o rendimento. Agora, se eu tivesse investido em um PGBL, P de pato, aí eu teria um cálculo da Receita em cima do 1,5 milhão. Aí a Receita vai cobrar em cima de todo o patrimônio, não só do rendimento, vai cobrar em cima do que você também aportou. Então percebe que vai variar um pouco quão bom esse benefício é a depender do caso. Tem que fazer cálculo, tem casos em que talvez essa fosse uma diferença que ainda assim, mesmo com essa diferença, poderia ser bom para você, mas é preciso avaliar caso a caso. No que não é interessante é você simplesmente entender que tem 12% de isenção, que não é isenção, e sair investindo na Previdência só por causa disso, tá? Tem que fazer cálculo e ver se realmente vale a pena. Então, agora que a gente falou aí dos dois grandes chamarizes da previdência privada, vamos falar sobre alguns outros assuntos que talvez seja interessante você saber para avaliar se é bom para ti mesmo. A previdência privada, ela é um fundo de investimentos quase como outro qualquer, só tem uma capinha diferente. O fundo de investimento ele vai ser dividido em fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos de ações e renda fixa. Então, quando você adquire uma previdência, você precisa entender o que tem dentro dela, né? Você está adquirindo um fundo de investimento. E as previdências não são todas iguais, de jeito nenhum. Você precisa ver que algumas previdências têm um rendimento horrível, principalmente as mais famosas e as mais vendidas pelos grandes players de mercado. As previdências mais comuns que temos por aí costumam ser as piores. E aí, gente, se for para você ter uma previdência, para ter um benefício fiscal, por exemplo, mas essa previdência te der um rendimento horroroso, aquele cálculo do imposto lá no final vai ser ruim, né? Não vai te valer a pena. Então, se for escolher uma previdência, antes de tudo, entenda o que tem dentro dessa previdência. Quem é o gestor? Qual é o tipo de ativo que está lá? Você compraria uma previdência, por exemplo, para usufruir daqui 20 anos que tivesse só renda fixa? Faz sentido? Porque renda fixa você mesmo pode ir lá e investir. Faz sentido se tiver uma grande taxa de gestão, por exemplo? Então tem que olhar as taxas. Fundos mais comercialzões por aí costumam ter muitas taxas. Isso vai comendo o seu rendimento, vai te dando um resultado ruim no final. Então é muito importante você entender isso, tá? Outra coisa a considerar são aquelas regrinhas específicas que eu falei que existem só para fundos de previdência. Algumas delas limitam inclusive a quantidade de renda variável que você pode ter no fundo. Então veja, você não é obrigado a ter uma única previdência. Aliás, se você quiser mesmo investir em previdência privada, tenha várias, tá? Porque aí você pode diversificar, inclusive entre os planos, PGBL e VGBL, por exemplo. Se você quiser investir mais do que 12%, não adianta num PGBL você investir mais do que isso. É até ruim, porque lá no final vai te cobrar sobre o que você investiu, lembra? Então você pode diversificar tendo vários fundos, uns PGBL, outros VGBL, a depender da sua declaração, se é completa ou não.
Esse benefício do PGBL é só para declaração completa, hein? Para declaração simples não vale não. Se for declaração simples, sempre VGBL. E aí, tem limitações da previdência privada, como, por exemplo, a quantidade de renda variável. Aí, às vezes, você quer montar uma carteira que tenha um fundo 100% renda variável, um outro que tenha mais renda fixa, um outro que tenha mais um tipo de investimento específico, e você não consegue exatamente o que você quer por conta dessas regras da previdência privada, tá? Então, tem também aí algumas limitações. Fora isso, é preciso entender que a previdência privada ela só vai te pagar um benefício lá na frente. Então, diferente de alguns investimentos que você poderia fazer por conta própria antes e que já te pagariam uma renda passiva desde hoje, né? Você já poderia ir tendo essa experiência de renda passiva, por mais que você reinvestisse tudo, você já saberia lidar com isso, ficaria mais fácil visualizá-la no futuro, né? A previdência privada ela só vai te pagar lá na frente. E às vezes os cálculos disponíveis não são tão exatos, não dá para entender tão bem exatamente quanto você vai receber. Então, tem esse lado negativo também. Lá na frente, você está investindo agora, só vai receber lá, não tem muito acesso ao seu dinheiro agora. E, inclusive, ainda nessa mesma linha, existem tributações diferentes para a Previdência. Geralmente, a gente escolhe a tributação regressiva, que é aquela que você vai pagar menos imposto lá na frente. Ainda bem, recentemente mudaram essa regra, agora você só escolhe isso na hora de resgatar. Antigamente tinha que escolher na hora de contratar, e aí já pensou, não podia mudar, né? Agora, na hora que você vai retirar, pode ser que seja cobrado um imposto muito alto. Então, a ideia da Previdência é que você carregue por longo prazo, você é penalizado se tirar antes. Então, é preciso ter certeza do dinheiro que está colocando lá. Para começar a investir em Previdência, você primeiro já tem que ter a sua reserva de emergência, né? Já tem que ter entendido muito bem o seu planejamento financeiro como um todo, já tem que saber onde você vai investir ali para suas metas de curto e médio prazo. A Previdência ela é só lá para frente. Então tem que pensar muito bem nesse lado também, tá? E para finalizar, já que a gente está falando lá do usufruto, temos que saber uma coisa que muita gente não sabe. Você não precisa converter a sua previdência em renda. Você pode usufruir dessa previdência fazendo pequenos saques, vamos dizer assim. E qual é a vantagem disso? O que muita gente não sabe é que quando a gente converte a nossa previdência em renda, a gente abre mão do nosso patrimônio. E isso é justo, tá? Porque a seguradora que te paga esse valor aí da previdência, ela tá fazendo um combinado com você, que ela vai te pagar, geralmente, vitalício. Então, mesmo que você viva ali muito mais tempo do que ela planejou, ela vai continuar te pagando. Às vezes, essa renda, inclusive, pode virar pensão para um cônjuge, para um filho, e a seguradora continua pagando mesmo após a sua morte. Então, como garantia, ela passa a ser proprietária deste patrimônio que você acumulou a vida toda. Então, se você converte em renda, você só tem aquela renda. E aí você não pode mais resolver fazer um saque, mudar ali de um mês para o outro. Agora, se você abrir mão de converter em renda e decide usufruir por saques, aí o patrimônio continua sendo seu e ele vai para os seus herdeiros caso você venha a falecer. O lado ruim é, claro, se você não souber muito bem quando resgatar e quanto resgatar, pode ser que esse dinheiro acabe antes de você morrer, né? Então, vamos pensar muito bem aí em como que a gente vai fazer essa escolha, certo? Mas é importante levar isso em consideração. E aí, depois dessa conversa toda, dessa sopa de letrinhas, desse monte de regra, você deve estar pensando, beleza, Bárbara, mas e aí, quanto que eu tenho que acumular numa previdência privada para poder me aposentar? Olha, primeiro que não é uma só, hein? Lembra da carteira de previdências. Inclusive, se você puder ter a previdência e outros tipos de investimento também, bem melhor para ti, né? Diversificação. A regrinha de bolso que a gente usa geralmente é de 25 vezes o seu custo de vida. É dinheiro para dedéu. Faz as contas aí. Quanto custa ser você? Multiplica por 25 e essa é na regrinha de bolso de uma forma bastante conservadora o valor que você precisaria ter para se aposentar hoje, certo? Me conta, deu para entender? Continua muito confuso?
Se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E se você precisar de ajuda, de um planejador financeiro para poder entender essa sopa de letrinha todas, saber quanto é o seu custo de vida mensal, como é que eu vou multiplicar isso por 25, eu não sei nem que valor é esse, preciso entender como está o seu hoje, como é que eu vou poder planejar esse futuro, que caminho eu preciso para conseguir chegar lá, pode entrar em contato comigo. Eu sou planejadora financeira, me manda uma mensagem e a gente agenda a sua primeira sessão e vamos descobrir juntas como que tá a tua vida, como que ela pode melhorar e qual vai ser o caminho para chegar lá. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.